Muito bem, então hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma explicação de como usar os elásticos de classe 2, né? Então é interessante que vai ser um vídeo dentro de um vídeo, né? Então um vídeo de um paciente meu, inclusive. Já quero aproveitar aqui para demonstrar. Na imagem em cima já está demonstrando como que esse elástico ele deve ficar disposto, ou quase isso, né? Porque aqui nessa imagem o elástico aqui está pegando no primeiro molar inferior e, na verdade, o ideal seria, na grande maioria dos casos, que ele pegasse no segundo molar. Mas, dependendo do planejamento aí que foi realizado, essa imagem não é minha, né? Mas o vídeo abaixo é meu. Então, vamos ver o que a gente fez para você entender como posicionar esse elástico. Bom, então vou mostrar aqui o uso do elástico de classe 2. O elástico de classe 2 ele tem o objetivo de trazer os dentes da parte de baixo mais para frente. Pode fechar aqui, por favor. Veja que a mordida dele aqui está mais para trás, né? O arco inferior está mais para trás. O arco superior ele não vai modificar. Inclusive tem uma amarração, ó. Você pode notar que tem uma amarração entre os dentes superiores, que é justamente para impedir que os caninos eles inclinem para trás ou que eles girem e acabem escapando. O que acontece às vezes é que se a gente não fizer essa amarração, no momento de colocar o elástico, com a força do elástico no dia a dia, porque você tem que usar todo dia, o dia todo, 24 horas, né? E ele vai acabar puxando, o efeito colateral é abrir um diastema, um espacinho entre o canino e o lateral. E acaba juntando alimento, fica feio, enfim, a gente deixa amarrado para evitar que esse efeito colateral apareça. Então eu vou mostrar exatamente como colocar esse elastiquinho. Eu vou afastar, pode abrir por favor, afastar o lábio aqui para ficar mais fácil de enxergar. É lá no último dente do arco inferior, aqui, É um pouquinho difícil de no colocar às vezes. gancho do último dente, ele vai travar lá. Lógico que isso aqui você vai fazer com a mão, né, com o dedo em casa. Pode fechar, por favor. O elástico tem que esticar e encaixar aqui no ganchinho do canino. Pode abrir, por favor. Ó, ele vai ficar dessa forma aqui. Nesse vídeo eu mostrei só de um lado, né? Mas é dos dois lados na grande maioria dos casos. Nesse caso, principalmente, que eu estou mostrando, é dos dois lados. Às vezes, dependendo do planejamento, de como está o caso, às vezes a gente pode colocar de um lado o elástico assim e do outro triangular. Eu dificilmente uso elástico só de um lado, tá? Porque se a gente usar de um lado só, ele vai forçar demais e às vezes inclina o plano oclusal. Teu sorriso pode ficar torto. E o uso do elástico, ele precisa ser recorrente, tá? Então tem que usar o dia inteiro, todos os dias. Tira para comer, obviamente, tira para escovar os dentes e coloca imediatamente. O mesmo par de elásticos, porque você vai usar desse lado e do outro também. O mesmo par de elásticos você usa por um período de 24 horas, depois remove, retira, joga fora e passa a usar um novo parzinho após 24 horas. Se por acaso os elásticos acabarem antes do período, vamos supor que tem uma consulta marcada para daqui a 4 semanas, e acabar os elásticos antes disso, por alguma razão, ou precisar remarcar para uma semana depois, é mais interessante usar o mesmo par de elástico por 2 dias do que ficar sem uso. Então, Ó, uma coisa importante, muitos pacientes me perguntam também se poderia usar dois elásticos de cada lado para acelerar ainda mais o movimento. E não é interessante, porque você vai dobrar a força e não necessariamente você vai acelerar o resultado. Pelo contrário, talvez você até atrase. Porque aqui a gente trabalha com um processo inflamatório controlado, né? Então a gente precisa de uma força leve e contínua. Se a gente faz uma pressão muito grande, acaba até inclinando, correndo o risco de inclinar os dentes aonde a gente está trabalhando. E isso vai fazer com que tenha atrito e o dente simplesmente não se movimente. Ou, por exemplo, a gente tem a criação de um quadro de isquemia. Isquemia, se você apertar a tua unha, você vai notar que ele fica meio branquinho, né? Não passa sangue. Acontece a mesma coisa, se você pressiona o dente ali contra a parede óssea e não tem um espacinho para existir toda aquela irrigação sanguínea, então não vai ter a neoformação óssea, né, a correção com células para remodelação óssea na região, você simplesmente trava todo o movimento. Então acaba que na ânsia aí de você acelerar, no fim das contas você acaba travando. Então não use dois elásticos de cada lado, a não ser que o dentista indique. Mas nesse caso especificamente que eu estou mostrando, é um só de cada lado. você tem duas opções: ou entrar em contato com o dentista para solicitar mais elastiquinhos para não ficar sem, ou reutilizar os mesmos elásticos sabendo que você vai precisar, né? 2 dias, 3 dias que seja, não é o ideal, mas é melhor do que ficar sem. E isso vai fazer com que gradualmente a arcada inferior, né, os dentes, eles venham avançando
até travar aqui na frente e encaixar da forma como foi planejado. Ali só para complementar, né, a informação que eu falei aqui no meio, talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu quebrei a explicação que eu mesmo dei no vídeo. Então, o que eu estou dizendo é que é mais interessante você utilizar o mesmo elástico por mais de um dia, mesmo que ele perca um pouco da força, do que você ficar sem uso de elástico. Porque o que acontece? Eu dou uma quantidade específica de elásticos para o paciente para ele usar durante um determinado período de tempo, geralmente um mês, até que ele retorne para a consulta. Às vezes, por alguma razão, ele precisa remarcar a consulta para a semana seguinte, ou sei lá, precisou remarcar, enfim. Aí pode ser que os elásticos acabem antes do período determinado. Eu prefiro, né, eu oriento meus pacientes a usarem o mesmo elástico por 2 dias, olhando assim, poxa, vai dar elástico aqui por uma semana e eu só vou ver o doutor daqui 2 semanas. Usa 2 dias o mesmo elástico. É melhor usar o elástico laceadinho do que ficar sem usar, porque assim você continua com o movimento, mesmo que de forma mais leve, mas pelo menos não fica estagnado o movimento, né, o tratamento. Bom, então eu vou mostrar aqui. Acredito que seja isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Até travar aqui na frente e encaixar da forma como foi planejado. É, isso aí. Bom, basicamente é isso o uso do elástico, tá? O que ele vai acontecer? Ele vai fazer uma correção dento-alveolar, ele não vai mudar de forma direta, né? Assim como uma ortognática, por exemplo, onde a gente tem uma correção da postura ali da estrutura óssea. Ele não vai ter o poder de jogar o teu queixo para frente, mas ele vai fazer com que os dentes se movimentem na porção do osso aqui, inclinando esses dentes um pouco mais para frente, fazendo a correção do encaixe dos dentes, principalmente lá no fundo. Esse é o grande objetivo do uso dos elásticos, para a correção da classe 2. Muitas vezes até para fazer com que coincida os dentes aqui na parte central. Se a tua maxila, a parte de cima, os dentes estão bem centralizados no centro da face, a gente usando esses elásticos a gente consegue fazer com que a correção na arcada inferior acompanhe e, consequentemente, a gente tenha o encaixe dos molares, o encaixe dos caninos e também dos incisivos aqui. Outras situações que podem acontecer ali é você sentir talvez até um pouquinho de dor de cabeça caso você brigue com o movimento do elástico. O que significa isso? Mesma orientação que eu dou para os meus pacientes, né? O movimento do elástico vai fazer com que você sinta que o teu queixo está indo um pouquinho para frente. Se você fizer um movimento contrário, jogando o queixo para trás, você vai acabar tensionando a musculatura aqui da lateral da cabeça, e isso pode fazer com que você desencadeie uma dor de cabeça, dor às vezes até no pescoço, dor, e o negócio vai desandando, né? Dor até no trapézio, então você fica muito incomodado, vai querer tomar medicação, enfim. Aí o uso dos elásticos vai acabar te incomodando a ponto de você querer não usar, e isso vai trazer efeitos ruins, né? Você simplesmente não vai ter os efeitos que o dentista planejou para aquele determinado momento. Então, use os elásticos e procure relaxar. Você não está queixudo, não vai ficar com o queixo muito para frente, não. Principalmente para as meninas, né? O que eu oriento assim, você não está feia, você só vai sentir que o queixo está um pouquinho para frente, mas isso não vai se refletir no teu perfil, as pessoas não vão notar, a não ser que você chame atenção para isso. Procure deixar relaxado, o movimento vai acontecer exclusivamente nos dentes. O uso desses elásticos não tem força suficiente para fazer qualquer tipo de correção na estrutura esquelética. Você não vai ficar com o queixo para frente, então, de novo. Então, continua usando os elásticos, não tenha medo. O uso precisa ser recorrente, você tem que usar todos os dias, o dia inteiro, inclusive para dormir. Tira para escovar, tira para comer, coloca imediatamente após finalizada a limpeza da higienização e você vai ter o sucesso aí do teu tratamento, tá bom? Se você é meu paciente, não se esqueça de deixar seu comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, também deixa aqui. Se inscreve no canal, deixa tuas dúvidas, porque elas viram conteúdo para os próximos vídeos. Logo eu vou ter mais vídeos também ensinando a colocar elásticos de outras maneiras e também sobre os aparelhos invisíveis, os alinhadores. Vai ter uma playlist só deles aqui, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, até a próxima.